Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Direito e Notícia e meu nome é Felipe. Bom, essa é a segunda gravação para esse canal. E eu quero, basicamente, duas coisas com esse canal. A primeira delas é partilhar conhecimento, partilhar conhecimento sobre as tendências mais recentes do direito, nas mais diversas áreas. E assim, também eu quero que você conheça e saiba mais sobre os seus próprios direitos, sabe? E qual a ideia dessa série, desse canal? É pegar uma notícia do dia a dia, uma notícia que não tem necessariamente vínculo jurídico, e a partir daí desenvolver reflexões do direito atual sobre ela, tá, gente? Hoje a notícia é até muito boba. Eu poderia pegar 1000 notícias possíveis sobre esse tema. Peguei duas até muito simples, mas o que importa aqui menos é a notícia e mais sobre o que a gente vai falar. Porque só para antes de entrar na notícia, eu peguei casos. Houve um caso que um casal de Joinville, num voo, parece que era São Paulo-Paris, xingou a aeromoça com as piores palavras, porque queriam trocar de assento, e foram condenados a dano moral. Também teve dia desse aí um barraco no avião da Gol, uma briga generalizada que também houve ações. São casos mais bobos, né, pessoal? Mas eu poderia pegar também aquele caso chocante que ocorreu, acho que 3 semanas atrás. Mais uma vez, policiais americanos, poderiam ser brasileiros, a gente não fica atrás nesses casos terríveis, não, que também com extrema violência agrediram um homem negro. É um caso chocante. Percebem como casos assim tão diferentes, dos mais triviais, aqueles que agridem os bens existenciais mais caros, nos chocam, todos eles estão sobre esse guarda-chuva conceitual que é o dano moral, tá? Então, olha, passando aqui para caso, um casal que xingou e agrediu uma comissária durante um voo a Paris. Extravio de bagagem, atrasos de voos, tem muita coisa que eu tenho para falar para vocês em outras gravações, não hoje, tá? Bom, o caso em si é uma briga num avião da Gol em Salvador, também foi um barraco sem tamanho, tá? Bom, gente, o que é que eu quero falar em relação a tudo isso? O que é mais importante em relação a isso? Vários desses casos podem gerar danos morais. Não esse aqui é só dano individual, mas danos morais coletivos também, entendeu? Isso é muito possível. Por exemplo, gente, vocês lembram daquele caso recente da Zara? Esse pode gerar dano moral coletivo. Qual a acusação, a suspeita? Que a Zara, lá no shopping, acho que era de Fortaleza, isso é uma empresa que divulgou muito, eles tinham um aviso sonoro que quando entrasse uma pessoa negra lá, ou uma pessoa que parecesse mais pobre, vou atrás, não tem jeito. havia tipo um aviso sonoro para eles ficarem alertas. Inclusive uma delegada negra que entrou lá com um sorvete, pediram para ela sair. Aqueles casos recentes
pessoas de seguranças, aconteceu em Salvador ou em Porto Alegre, né, que torturaram pessoas que fizeram pequenos furtos, né, também gerariam danos morais coletivos contra essas empresas, sem dúvida nenhuma, né? Enfim, gente, o que é importante dizer é que isso aqui quase sempre acontece em relação a pessoas que têm pouco poder, pessoas humildes, não é verdade? Eu gosto muito de uma frase daquela escritora afro-americana, Octavia Butler. Ela escreve sobre ficção científica americana, é uma escritora genial, super premiada. Ela diz assim: comecei a escrever, olha que frase bonita, comecei a escrever sobre poder, porque era algo que eu tinha muito pouco. Comecei a escrever sobre poder, porque era algo que eu tinha muito pouco, tá? E falando em frases, eu separei uma aqui, eu tô com minhas notas aqui. E se tornou um feedback de vocês, tá? O primeiro Direito Notícia, eu gravei com o meu computador, mostrando aqui, selecionando os temas. Esse eu vou gravar só assim, tá? Eu falando. Eu quero feedback, qual que vocês preferem, tá? Qual que fica melhor para vocês compreenderem. Assim, vocês só me vendo aqui, é uma pena, mas é a imagem que eu tenho aqui, vocês comigo, ou vocês preferem com a tela do computador, tá? Se vocês puderem dar esse feedback, eu vou preferir. Mas a frase que eu separei aqui é daquele... não é autoajuda não, tá? É uma frase, embora seja uma frase para cima, do Samuel Beckett, um grande dramaturgo, escritor irlandês. Ele é tido como um dos escritores mais influentes, mais importantes do século XX. Ele escreveu, amigo Jorge, uma peça muito famosa chamada Esperando Godot, sabe? Uma peça de teatro que é muito, muito celebrada, muito famosa, muito citada. Mas a frase é essa aqui. Eu vou ler, mas vocês não vão ver a minha tela hoje não, tá? É assim, ó. Tente sempre. Não importa. Tente de novo. Fracasse de novo. Fracasse melhor. Vou ler de novo. Tente sempre. Não importa. Tente de novo. Fracasse de novo. Fracasse melhor. Isso não é autoajuda não, viu, gente? Isso é um dos melhores escritores do século XX, um dos mais reconhecidos como tal. Bom, agora eu entro no tema. Eu aproveitei esse caso dos aviões, poderia ser o caso de mortes causadas por policiais bandidos, mas eu peguei para quê? Para falar da responsabilidade civil e do dano moral, tá? O dano moral, gente, ele está dentro da responsabilidade civil. Ele é um subtema da responsabilidade civil. A responsabilidade civil, pessoal, em sua feição clássica, tradicional, ela vem prevista no artigo 186 do Código Civil, 186, que fala assim: aquele que, ou quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito. E o mesmo Código Civil, no artigo 927, ele diz assim, que quem comete ato ilícito deverá indenizar o dano causado. Então, minha amiga, meu amigo, nós temos então aí os 4 pressupostos ou elementos da responsabilidade civil clássica, tradicional, prevista nesse artigo 86. 4, que são uma ação ou omissão. Essa ação ou omissão deve causar um dano. Deve haver um nexo causal entre o dano e a ação ou omissão. E, por fim, nas hipóteses de responsabilidade civil subjetiva, como é essa desse artigo que eu li, subjetiva qual é, gente? Aquela que depende da prova de culpa. Deve haver a prova da culpa. Então eu, Felipe, saio de casa, pego meu carro e venho dirigindo para cá hoje para fazer essa gravação. Eu venho para cá, falando no meu celular, me distraio dirigindo.
e bato no carro da frente. Causei um dano por uma ação minha, vou ter que indenizar, se eu causei com culpa. A culpa pode ser, gente, tanto dolo. Dolo é a vontade de contrariar o direito, vontade de obter aquele resultado. Como pode ser por culpa stricto sensu, quer dizer, culpa em sentido estrito. O que é isso, Felipe? As clássicas: negligência, imperícia, imprudência. Negligência, o exemplo que eu dei. Fui trocar a música, fui falar no celular, fui ler uma mensagem, bati no carro da frente. Imprudência, a velocidade máxima aqui na Avenida Brasil, em Belo Horizonte, era 60, eu estava a 120 e bati no seu carro. Isso mesmo. Imperícia, eu fiquei em dúvida aqui se eu devia mudar o exemplo, mas tá certo. Imperícia, eu não tenho carteira para dirigir, ou tenho de carro, não tenho de caminhão, eu estava dirigindo do caminhão, minha carteira está vencida, papapá e tal, tá? Bato no seu carro, tá? Negligência, imperícia, imprudência. Uma perguntinha para começar. Felipe, dano material, tem diferença causar um dano com dolo, querendo aquele resultado, e causar um dano com culpa? Tem diferença no valor da indenização? Quer dizer, o valor vai ser maior se você causou com dolo ou com culpa? Interessante, gente. Ó, regra geral, não tem diferença. Felipe, existem exceções? Claro que existem. Eu falarei até mais adiante. Mas, tá? Mas existem exceções, sim. Mas a regra geral é que a regra geral está no artigo 944 do Código Civil, e ela diz assim: a indenização se mede pela extensão do dano. Então, pessoal, o metro, o que vai medir o valor da indenização no dano material é a extensão do dano, não a extensão da culpa. Tá claro? Vou repetir. O que vai medir o valor da indenização em regra, no Brasil, o dano material é a extensão do dano, não a extensão da culpa, tá? No dano material é diferente, tá? Eu falarei sobre isso no próximo bloco, tá?